Gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Pedro, capítulo 1, versículo 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Cristo Jesus. Agora eu gostaria que os irmãos me acompanhassem no versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos velharam, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, e por dentre os mortos, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Senhor Deus e meu Pai, nós damos graças ao Senhor por esta palavra, damos graças ao Senhor por este povo, pelo manifestar da tua presença, Pai, porque o Senhor nunca nos deixa desamparados, mas sempre traz uma direção às nossas vidas. Nós damos graças e glórias ao Senhor. E como o Senhor, que esta palavra venha a falar a cada coração, ó Pai, de acordo com a tua vontade, de acordo com a medida da tua graça. Que esta palavra venha a frutificar sobre cada uma destas vidas, no tempo do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando nós olhamos o livro de 1 Pedro, essa carta escrita por Pedro foi escrita para um público muito específico. Quando nós olhamos o versículo 1, Pedro fala que ele escreve essa carta a irmãos perseguidos. Há um grupo de irmãos que estavam sendo perseguidos na fé, e ele vai citar alguns lugares específicos para onde essa carta foi direcionada. Mas aqui, para o nosso entendimento dessa noite, é importante a gente observar que essa carta foi escrita com o objetivo de encorajar e motivar. Pedro escreve essa carta para esses irmãos perseguidos, que estão sendo caluniados, como ele vai dizer em alguns momentos, que em outros momentos vão sofrer a perseguição física, certo? Que em outros momentos vão ser desacreditados diante das pessoas, vão ser isolados. E ele escreve a esses irmãos com o objetivo de encorajá-los, de fortificá-los na fé. E isso é algo que fica muito claro, porque quando nós começamos a ler, nós vemos que a todo momento Pedro traz graça àqueles irmãos. Ele vai falar sobre Cristo e aquilo que Cristo fez, sobre como Cristo os renovou, sobre como Cristo os elegeu, sobre como eles têm um futuro para além dessa vida. Mas então, quando nós chegamos aqui ao versículo 13, Pedro ele vai iniciar dessa carta um novo discurso. E esse discurso, começando aqui no versículo 13 do capítulo 1, ele vai até o versículo 12 do capítulo 3, se não me engano. E conforme nós lemos e podemos observar ali no versículo 13, versículo 17, Pedro começa agora a trazer a esses irmãos não palavras de motivação, mas conselhos e ordens para que eles vivam a vida cristã. E quando nós observamos em primeiro momento, aquilo que Pedro traz parece desconexo, certo? Esses irmãos perseguidos, sofrendo, tristes,
acuados diante de pessoas muito mais poderosas. E Pedro vira e fala para eles: olha, irmãos, vocês têm que ser santos. Olha, irmãos, vocês têm que temer ao Senhor. Vocês têm que amar uns aos outros. Mas existe um motivo para Pedro fazer essas coisas. Porque, conforme a própria palavra nos ensina, uma fé sem obras é morta. Então, quando nós olhamos para o versículo 13 em diante, nós precisamos entender que mesmo diante da tristeza, mesmo diante da perseguição, que mesmo diante dos sofrimentos, aquele povo ainda precisava observar e seguir a palavra do Senhor. Ainda era importantíssimo e necessário que eles mantivessem o amor uns aos outros. Porque como vai dizer o versículo 14, que eles mantivessem a sua santidade. E que, como vai dizer principalmente no versículo 17, que é onde nós teremos foco nessa noite, eles precisavam temer ao Senhor. Então, é importante entendermos o contexto dessa carta, para entendermos aqui que Pedro não está apenas dando conselhos para uma vida cristã, mas que quando nós observamos esse contexto, nós entendemos que se nós não praticarmos a palavra, a nossa fé é morta. Ou seja, se nós não vivermos aquilo que o Senhor nos ordena, se nós não vivermos segundo a palavra do Senhor, nós estamos mortos espiritualmente. Por isso Pedro não está apenas dando conselhos. Por isso, quando nós observamos a palavra, não é simplesmente sobre coisas que nós devemos fazer, mas é aquilo que determina se a nossa identidade em Deus, se aquilo que Deus fez sobre as nossas vidas é real ou não. Como exemplo, nós podemos usar aqui o versículo 14, onde Pedro vai começar dizendo: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente. Ou seja, como filhos da obediência, sejam obedientes. Ou seja, como filhos de Deus, sigam a palavra de Deus. Então é importante observar esse contexto, porque mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio ao momento em que Pedro estava encorajando aquele povo, eles precisavam estar atentos à palavra de Deus para obedecer. Então nós, da mesma maneira, mesmo em meio às nossas lutas, mesmo em meio às nossas dificuldades, mesmo diante do dia mal, mesmo diante daqueles momentos em que nós não queremos, por vezes, levantar da cama, e que nós não queremos, talvez, nos preocupar com o nosso irmão, porque as nossas vidas já estão cheias de problemas, nós precisamos olhar para a palavra e entender que uma vida sem obras e fé sem obras, se nós não vivermos de acordo com essa identidade que nós recebemos, a realidade é que nós estamos nos iludindo sobre quem nós somos, sobre o que Deus fez nas nossas vidas. Então nós precisamos estar atentos, amém? Mas então, continuando, nós entendemos agora o contexto dessa carta e o porquê que ele vai trazer a esses irmãos as palavras que vão vir aqui a partir do versículo 13, mas nessa noite eu gostaria de dar foco com vocês no versículo 13 e no texto que nós lemos a partir do versículo 17. Então, o versículo 13, como eu disse, ele vai mudar o discurso de Pedro. Até aquele momento nós temos a figura de Pedro encorajando esses irmãos, motivando-os, mas agora o versículo 13 vai começar: por isso, ou seja, diante de todas essas coisas que eu lhes disse, principalmente no versículo 12 que nós lemos, que vai demonstrar que Cristo se revela a esse povo intencionalmente, que vai demonstrar que aquele povo foi escolhido e que aquilo que eles receberam é tão grandioso que, como vai dizer no final do versículo 12, os anjos anelam para escutar. Então, diante dessas coisas tão grandiosas que esse povo recebeu, e que eu e você também recebemos através da revelação de Cristo Jesus, Pedro vai dizer: por isso, cingindo o vosso entendimento. Então, no versículo 13, é essa mudança de discurso, que é quando Pedro começa a apontar para a obediência, para seguirmos a palavra do Senhor.
E a primeira coisa que ele vai dizer é: cingindo o vosso entendimento. Cingir aqui é uma referência a como eles lidavam com as suas roupas, porque as roupas elas eram longas, vamos colocar assim como vestidos, certo? Então elas desciam de maneira integral no corpo, e aí para que eles pudessem se movimentar melhor, os homens na hora de trabalhar, na hora de realizar o esforço físico, eles tinham que cingir as suas vestes, ou seja, eles tinham que levantar ali as barras das vestes, amarrá-las, para ficarem prontos para o trabalho. Então a primeira coisa que Pedro nos diz é: cingindo o vosso entendimento, preparando o vosso entendimento. Em outro momento, se eu não me engano, em 2 Pedro, ele vai dizer o quê? Estejam sempre prontos para responder a razão da vossa fé. Ou seja, em primeiro lugar, para obedecermos a palavra, para vivermos agora essa grande revelação que recebemos em Cristo Jesus, nós precisamos estar prontos. Aquele que cinge as suas vestes está se preparando para se esforçar, se preparando para trabalhar. Nós precisamos cingir o nosso entendimento, nosso conhecimento da palavra do Senhor, nosso entendimento de quem Deus é, nosso entendimento daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, precisa estar pronto para que nós possamos trabalhar. Nós não podemos estar confusos. Quando esse mundo traz para nós palavras, conhecimento, quando esse mundo traz para nós desejos e sonhos, nós não podemos estar confusos e sermos enganados. O nosso conhecimento precisa estar cingido, o nosso entendimento precisa estar pronto. Nós precisamos estar preparados. E logo depois Pedro vai dizer: sede sóbrios. Aquele que é sóbrio é aquele que está são, é aquele que sabe quem é aquele que entende aquilo que está acontecendo ao seu redor, é aquele que está atento. Então Pedro ele vai continuar na mesma linha, nos chamando ao quê? A permanecermos atentos, a não nos deixarmos enganar, a não nos deixarmos, vamos dizer assim, enveredarmos pela nossa glória, pela nossa ganância, por aquilo que o mundo nos oferece. Nós precisamos estar sóbrios. É necessário que as nossas mentes estejam claras. É necessário que o nosso entendimento esteja cingido, para que nós possamos obedecer e seguir a palavra do Senhor. Amém? Amém. Mas Pedro vai continuar, e depois de trazer a nós essas duas responsabilidades, ele vai dizer o seguinte: e esperai inteiramente. Aqui Pedro é muito enfático: esperai inteiramente, ou seja, espere completamente, que toda a sua esperança, que toda a sua fé esteja na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Então toda a esperança, toda a fé daquele povo, tudo aquilo que eles deveriam esperar, é a graça que estava vindo através de Jesus Cristo. O que ele quer dizer? Que os olhos deles não deveriam estar juntos a esse mundo, não deveriam estar naquilo que eles estavam passando, vivendo, em todo o sofrimento, a perseguição, mas que toda a esperança, que todo o coração deles deveria estar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa, tudo aquilo que nos faz caminhar é a esperança, é a nossa espera inteira, por completo, na graça de Deus. Isso é o que nos mantém de pé, isso é o que nos faz avançar, isso é aquilo que nos permite viver aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então,
o versículo 13 ele vai trazer justamente esses aspectos para que nós possamos entender como viver aquilo que Pedro vai trazer nos versículos seguintes. Então nós precisamos estar com a nossa mente atenta, nós precisamos estar sóbrios, nós precisamos estar preparados, mas junto a todas essas coisas, nós precisamos entender que isso tudo só vem por meio da figura de Cristo Jesus. Amém? Mas então Pedro ele começa a partir do versículo 14 a trazer aqui alguns elementos sobre a vida cristã, como eu disse, mas dentre todos eles, eu gostaria de trazer ao coração dos irmãos, em especial nessa noite, o versículo 17 em diante. E quando Pedro chega ao versículo 17, ele vai dizer: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Eu vou ler a parte final do versículo mais uma vez. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Pedro começa no versículo 14 com algo muito comum à vida cristã. Ele começa falando sobre pecado, sobre obediência, sobre a necessidade de nós sermos santos como o Senhor é santo. Mas agora Pedro encaminha para algo mais incomum à nossa vida cristã. Algo que nós por vezes não nos atentamos. E ele caminha em direção ao temor ao Senhor. E ele vai dizer o quê? Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas. O que Pedro está querendo dizer aqui? Que vocês invocam como Pai, mas precisam entender que Deus também é juiz. Ele é o seu Pai, por meio de Cristo somos feitos filhos de Deus, mas nós também estaremos diante dele em juízo. Então nós, Pedro no versículo 17, vai chamar a atenção daquele povo, através da figura de Deus como juiz, para a forma como eles têm vivido, para que eles se atentem àquilo que eles têm feito. Por que eu digo isso? Porque quando Pedro fala sobre um julgamento de obras, Pedro não está falando sobre salvação. Pedro não está falando sobre um julgamento de condenação, porque a palavra deixa muito clara que não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós não somos salvos por meio das obras. Então Pedro aqui não se refere à salvação, mas quando Pedro fala sobre um julgamento de obras, Pedro está apontando para as nossas vidas e dizendo: será que nós temos vivido com temor ao Senhor? Será que, para além daquilo que eu disse no versículo 14, sobre obedecer ao Senhor, sobre sermos santos, será que nós temos vivido uma vida cristã para além daquilo que compete ao pecado? Será que nós temos vivido uma vida de temor ao Senhor para além daquilo que é estar dentro da casa do Senhor? Ou seja, a nossa vida tem sido uma vida de temor ao Senhor? Porque Pedro vai dizer aqui no final do versículo 17 que nós lemos: portai-vos com temor durante todo o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, durante todo o tempo da sua vida, durante todos os momentos da sua existência, portem-se com temor. Pedro não está falando sobre santidade, não é sobre obediência ao Senhor no sentido de pecar ou não pecar, mas aqui é sobre temor. Aqui é sobre como nós nos portamos diante de Deus. Aqui é sobre o que a nossa vida revela, de que forma, e trazendo exemplos práticos aqui aos irmãos. Um dos meus objetivos para esse ano é usar melhor o meu tempo. Eu uso mal o meu tempo? Não. O meu tempo é investido naquilo que é necessário, no meu trabalho, no meu relacionamento com a Maria Eduardo, é investido nesse ministério, no Ministério de Jovens e Adolescentes, no sábado, durante a semana. Mas, algumas semanas atrás, eu estava observando a minha mãe. E a minha mãe trabalha
entra cedo no trabalho, chega tarde, janta, todos os seus compromissos, culto, mas chega no fim de semana, ela sempre vai colocar assim que ela acorda um louvor ou uma pregação. Isso começa sábado de manhã. Sabe que horas isso acaba? Sábado no fim. Enquanto ela vai para casa, ela ouve pregação. Enquanto ela está sentada, ela está com um louvor. Todo o tempo, o máximo que ela pode, ela está adorando e glorificando ao Senhor. Se assim como eu faço, ela colocasse uma série, um filme, eu gosto às vezes de ver algum vídeo sobre novidades da tecnologia, ela não estaria pecando. Mas todas as vezes que ela dedica o máximo do tempo dela ao Senhor, ela está demonstrando que o coração dela tem e ama o Senhor. Ela está demonstrando que todo o tempo dela, enquanto peregrina sobre essa terra, é para a glória e honra do Senhor. Então, quando Pedro fala sobre temermos ao Senhor com todo o nosso tempo, com toda a nossa existência enquanto peregrinos sobre essa terra, não é simplesmente sobre aquilo que nós fazemos como pecado ou não, mas é sobre entregarmos a nossa vida de maneira integral ao Senhor. É sobre adorá-lo o máximo que nós podemos, com a nossa alegria, por vezes com a nossa tristeza, com o nosso serviço, com o nosso esforço. Então esse é o chamado de Pedro, para que as nossas vidas glorifiquem e exaltem ao nome do Senhor, de maneira integral e completa. Por isso uma advertência tão clara, por isso um chamado tão claro, para que nós observemos as nossas obras, porque por vezes as nossas obras não são pecado, mas nós precisamos estar atentos se elas estão ou não glorificando ao nome do Senhor. Se ao realizarmos certas coisas, nós temos ou não um temor verdadeiro ao Senhor. E um segundo exemplo que eu gostaria de trazer ao coração dos irmãos, aqui já não é simplesmente sobre as nossas obras, mas também o temor ao Senhor através da figura de Isaías. Porque Isaías foi um homem profeta chamado a pregar ao povo. E a pregação de Isaías era uma pregação dura, e ele traz uma pregação de arrependimento, uma pregação àquele povo de, por vezes, condenação pelo seu pecado. Mas é interessante que quando nós chegamos ao capítulo 6, vai relatar que Isaías, diante do Senhor, diz: ai de mim, porque sou homem puro, de lábios impuros. E por que eu uso a figura de Isaías como uma figura de temor ao Senhor? Porque para mim, esse momento de Isaías diante do Senhor é um momento como pregador da palavra, demonstra que eu não devo me orgulhar. Que essa palavra fala não apenas ao coração de vocês, mas também ao meu. E isso é temor ao Senhor, quando nós reconhecemos quem nós somos. Isaías era sim um homem levantado por Deus. Isaías tinha sim a palavra de Deus nos seus lábios. E ele se entregava com a autoridade que Deus lhe entregou contra o povo. Mas ainda assim, diante de Deus, Isaías não era nada. Então, quando nós também falamos de temor ao Senhor, nós precisamos entender com clareza quem nós somos, para aprender a não depender das nossas forças. É por isso que o versículo 18 já vai continuar dizendo: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Porque o temor ao Senhor nos ensina que não é mediante aquilo que nós temos. E o versículo vai continuar dizendo que não foi através dos procedimentos fúteis que os seus pais lhes legaram. Ou seja, tudo aquilo que esse povo recebeu, tudo aquilo que eles estão vivendo, não é por meio das suas posses, não é por meio dos seus direitos, não é por meio dos seus procedimentos, é aquilo que os seus pais lhes ensinaram. Mas todas essas coisas, como o versículo 19 em diante vai demonstrar claramente, eles recebem por meio de Cristo Jesus. Então, quando nós tememos ao Senhor,
nós precisamos entender que não é por aquilo que nós possuímos, que não é por aquilo que nós somos, mas é por meio da figura de Cristo Jesus, que, como vai dizer o versículo, final do versículo 21, vai dizer que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Isso acontece por meio de Deus. Mas aqui também, quando nós olhamos o versículo 18, ele vai falar não mais uma vez só sobre nós, não só sobre aquilo que nós realizamos ou sobre aquilo que está no nosso coração, mas é importante ao observar o versículo 18, observar também as nossas obras mais uma vez, porque ele vai dizer o quê? Ouro e prata, ou seja, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro. Ele vai apontar agora para bens, para aquilo que nós podemos possuir. Através do versículo 18, nós precisamos observar as nossas próprias vidas e entender se nós temos confiado e dependido de prata ou ouro, se o nosso temor e as nossas obras têm se baseado naquilo que é corruptível. Isso vai dizer. Nós temos nos esforçado pelo nosso salário, pelos nossos sonhos, nós temos nos esforçado para impressionar as pessoas. Aonde está o temor do nosso coração? Está diante daquilo que é corruptível, que nada pode produzir nas nossas vidas, senão destruição, que nada pode fazer, senão vai dizer a própria palavra, ser roubado, destruído. Ou nós temos colocado a nossa expectativa, ou nós temos realizado as nossas obras por aquilo que é incorruptível. Então nós precisamos estar atentos e observar as nossas vidas para entender se aquilo que nós temos criado, se aquilo que nós temos nos esforçado tem estado debaixo do temor ao Senhor, tem estado debaixo do entendimento de que Ele é Senhor sobre as nossas vidas do começo ao fim. Ou seja, tudo o que nós realizamos por meio da graça. Ou seja, tudo que nós somos por meio da graça. Ou seja, tudo aquilo que nós viveremos por meio da graça. Se nós temermos ao Senhor e entendermos que Ele é Senhor sobre as nossas vidas, então nós viveremos essa vida de peregrinação com obras que se verão na eternidade, porque a prata e o ouro e aquilo que os nossos pais nos deixaram se perderão nessa vida, mas aquilo que o Senhor nos entrega, aquilo que nós vivemos no Senhor, não se perderá, mas estará conosco por toda a eternidade, porque na eternidade nós estaremos com Ele. Amém? Amém. Eu gostaria de pedir que os irmãos já se colocassem de pé. Marcos 8,36 vai dizer: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, que adianta a todos nós acumularmos para nós tesouros nessa terra? Que adianta a todos nós vivermos, como vai dizer o texto, fútil procedimento? Porque é isso que é uma vida que é vivida sem temor ao Senhor. Isso é uma vida que é vivida não para o Senhor, mas para nós mesmos. Fútil procedimento, descartável, desprezível, sem sentido, corruptível. Então nós devemos olhar as nossas vidas e entender se as nossas obras têm sido obras que ecoarão pela eternidade. E aqui, quando eu falo obras que ecoarão pela eternidade, eu não digo que tudo aquilo que você faz na sua vida precisa ser dentro da igreja. Você não precisa estar aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que as suas obras glorifiquem ao nome do Senhor. Quando eu montava essa pregação, eu me lembrei do meu pai. Meu pai teve um negócio por 12 anos da vida dele. Quando esse negócio acabou,
Ele não levou R$1. Foram 12 anos de trabalho, 12 anos de esforço, e ele não tirou R$1 daquele lugar no final. Mas quando o pai fechou aquele negócio, a vida dele mudou. Através de todos esses 12 anos de experiência, de todo o sofrimento, por assim dizer, em alguns momentos todo o fracasso, todas as lutas, o meu pai entendeu essa palavra. Uma vida sem temor ao Senhor não valia coisa alguma. E hoje, entendendo isso, meu pai vive uma vida de serviço ao Senhor. Aqueles 12 anos não foram desperdiçados. Humanamente falando, não existe nada de 12 anos de trabalho. Não existe carro, não existe casa, não existe quintal. Existem frustrações, tristezas, mas no reino espiritual, esses 12 anos conduziram meu pai para a eternidade. Então nós precisamos observar se as nossas obras nos levarão à eternidade, terão resultados eternos, ou se elas ficarão nessa vida. Amém?